6h48. Bora falar de novo daquele caso do turista. Tem muita gente assustada depois do que aconteceu. Um turista paulista que morreu depois de ter sido supostamente picado por uma aranha. Houve todo um esforço no socorro, e a gente está vendo as imagens já, que ele foi transferido por uma ambulância. E aí, Ricardo, acendeu um alerta também para esse tipo de picada, esse tipo de acidente. Que são muito comuns, quase 15 mil registros na Bahia este ano, viu? Registro de picadas de animais peçonhentos. Então, Giana Matiasi hoje chega direto da UFBA, campus aqui de Ondina. Existe um núcleo lá, e neste núcleo são feitos estudos e pesquisas com esses animais peçonhentos, não é, Giana? Isso, Ricardo, núcleo de ofiologia e animais peçonhentos. E esses números, né, de acidentes com animais peçonhentos aqui na Bahia chama muito a atenção, são quase 15 mil. Agora, desses, mais de 10 mil são causados por escorpiões. Depois, tem 1.844 casos com serpentes, aranhas são 605, então você vê que é um número bem menor. Aqui no laboratório, olha só, a gente tem vários exemplares aqui de cobras, também de aranhas, de escorpiões, e enquanto Eduardo Barbosa aqui nas imagens vai mostrando para vocês, eu já vou começar a conversar com a Rejane Lira, que é coordenadora do núcleo. Rejane, teve esse caso desse turista lá em Morro de São Paulo, né, que ele teve uma picada, foi picado por algum animal peçonhento ou algum inseto e infelizmente ele faleceu. Aí eu perguntei para você porque se falou que poderia ser uma aranha marrom. De fato, poderia ser uma aranha marrom que picou esse turista e acabou levando ele à morte? Bom dia. Bom dia. A gente sabe que nessa região não tem aranha marrom, esse gênero, né, que é a Loxosceles, porque tem muitas aranhas que são marrons, mas que não pertencem a esse gênero que tem importância médica. Então, as nossas pesquisas mostram que a gente não tem registro dessas aranhas na Mata Atlântica do Baixo Sul, onde fica Morro de São Paulo. Então, essa é um indício de que, muito provavelmente, não foi aranha marrom. E a outra é a lesão, que não é compatível com o envenenamento por aranha marrom. Bom, Eduardo Barbosa vai tentar mostrar para vocês, gente, tem uma aranha marrom aqui. A Júlia, que é estudante, vai mostrar para a gente, ela que é especialista, está estudando muito a aranha marrom. Também aqui com a gente está o José Daniel, que é outro estudante aqui da UFBA, está aqui com a gente. Daqui a pouquinho o Eduardo Barbosa vai mostrar porque ele está com uma cobra do tipo Python, né? Está carregando essa cobra. E é isso. Então, provavelmente não foi uma aranha marrom, a senhora já até descarta essa possibilidade. O que poderia ter sido? Os acidentes são confundidos com muitas outras doenças, né? Por exemplo, a pessoa pode já ter uma comorbidade anterior, aquela região que mostra bastante hemorragia, pode ser decorrente de fungo, pode ser decorrente até de um pequeno inseto que tenha picado, a pessoa tenha coçado, porque aquela área também parece com infecção. Então, é muito comum as pessoas se confundirem, né? Porque a lesão da aranha marrom ela é bem específica e que não é compatível com aquela lesão que a pessoa apresentou. Agora, claro, o acidente ele só é confirmado quando tem a presença da aranha. Nesse caso, não teve e a gente não tem o registro dela lá. E o outro ponto é o caso que a gente chama de presumido, que é quando os sinais e sintomas batem com o envenenamento, que também não é o caso. Então, é preciso se fazer uma investigação. Inclusive, o Ministério da Saúde indica que óbito presumido por qualquer acidente por animal peçonhento tem que se fazer uma investigação para ver outros sintomas. Se ele teve alteração renal, se ele teve a urina vermelha, que é hemoglobina na urina. Então, são vários outros sintomas que podem fechar o diagnóstico presumido de que foi aranha marrom. Então, por enquanto, a gente não tem essa certeza, né? Nem pela presença do animal, nem pela lesão característica. Mas em biologia a gente sempre fala, né? A gente tem 99%, mas para se fechar é preciso saber mesmo fazer uma investigação. Agora a gente tem outros exemplares aqui, né? Estou vendo aqui cobra salamanta, coral, cascavel, jararaca, elas estão presentes na nossa natureza. Hoje é o Dia Mundial das Cobras. Olha, então, que importante. Viva as cobras!
cobras. E o Brasil é o país de maior diversidade de cobras do mundo. Então, para a gente que estuda esses animais, é algo sensacional. Só que somente 15% das serpentes têm importância médica. Então, 85% sequer tem veneno. Ou tem um veneno que não é ativo o suficiente para causar um risco para o ser humano. Então, por exemplo, a gente está com a salamanta. A salamanta não tem importância médica, é um bicho que é parente da jiboia. A coral, sim, pode ser confundida com uma falsa coral, que tem um padrão parecido. Mas é sempre bom a gente achar que é falsa coral, não mexer, né? As corais são bichos muito tranquilos. Eles têm esse comportamento. Aqui a gente tem uma cascavel e a jararaca, que junto com a surucucu, que está ali naquele quadro, forma o grupo das serpentes que tem a fosseta loreal, o buraquinho entre o olho e a narina. Ali a gente tem os escorpiões, as caranguejeiras que não têm importância médica, e aqui as 3 aranhas que têm importância médica no Brasil. Júlia pode mostrar a viúva negra, ela já mostrou a aranha marrom e a aranha armadeira. E no caso dos escorpiões na Bahia, são 2 tipos de escorpião que têm importância médica. Então a gente vive num país mega biodiverso. E é importante as pessoas saberem que quando elas são picadas, elas podem ter o apoio do SAMU, dos bombeiros, o tratamento pré-hospitalar. Muito obrigada por todas essas informações, mas é isso, né, Ricardo, Camila? A gente está falando desse turista paulista que foi picado provavelmente por um inseto ou por algum animal peçonhento lá em Morro de São Paulo e ele faleceu. A gente vai acompanhar agora uma reportagem que foi feita que traz todos esses detalhes, quem era esse turista, como se deu essa morte, a gente vai acompanhar agora. Cid Penha havia chegado em Morro de São Paulo na semana passada para passear com amigos. Na terça-feira à noite, durante o jantar em um restaurante, ele reclamou de uma picada na perna. Mas só na manhã do dia seguinte, quando começou a se sentir mal, procurou atendimento em uma UPA, unidade de pronto atendimento. Relatou ter sido picado por um animal que ele não tinha identificado. O paciente ele foi atendido, né, pela médica, pela equipe plantonista, né, que seguiu todo o protocolo de acordo com os sintomas que ele estava sentindo. E como ele tinha relatado essa picada e era por um inseto desconhecido, nós ligamos para o CIAVES, né, que é o Centro de Informações Estratégicas da Vigilância em Saúde do Estado, o CIEVES que orienta a gente nesses casos, né, o que fazer com esse paciente. Ainda na quarta, Cid foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia da cidade de Valença, hospital de referência da região de Morro de São Paulo. Depois, foi encaminhado para o Instituto do Coração, no município de Santo Antônio de Jesus, onde morreu na manhã de domingo. Cid já tinha sofrido um infarto há 7 anos. Ele tinha 65 anos, era jornalista, advogado e se formaria em medicina no ano que vem. Tinha já planos para trabalhar como médico mesmo, mas há 1 ano e meio de se formar, que seria o ano que vem, essa notícia nos pegou aqui muito triste de saber que foi tão rápido, né? Entre janeiro e julho, a Secretaria de Saúde da Bahia registrou quase 15 mil acidentes com animais peçonhentos no estado. A maior parte escorpiões. Depois aparecem serpentes, abelhas e aranhas. Em 316 casos, o animal não foi identificado. Foram 19 mortes. A gente está no Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia, que fica em Salvador. O CIATOX acompanha esse tipo de ocorrência e orienta equipes de todo o estado. Hoje, 233 unidades de saúde em pouco mais de 200 cidades estão preparadas para atender esses casos e contam com soros antiveneno. Não existe soro suficiente no país para disponibilizar a todas elas. Além disso, esse soro ele tem que ser armazenado em condições específicas, porque senão pode haver a sua perda, né? Além dessa questão, as unidades precisam ter uma estrutura para atender o paciente no caso de eventual choque anafilático por conta do uso do soro, já que ele não é inócuo. Ele também pode levar risco de morte. O CIATOX alerta que a orientação é lavar o local da picada com água e sabão e procurar uma unidade de saúde imediatamente. Sempre que possível, levar o animal se ele foi capturado e, caso contrário, mas se tiver a foto, por exemplo, é importante que seja levada para fazer a identificação do animal, porque o soro é específico. As cidades baianas onde mais foram registrados acidentes com animais peçonhentos foram Feira de Santana, Vitória da Conquista, Irecê, Jequié e Camaçari. O corpo de Cid Penha deve ser cremado nesta terça-feira em Santos. Ele deixa 2 filhos.
Pois é, a gente acompanhou aí a reportagem e a importância, né, de lavar bem o local e buscar logo ajuda o mais rápido possível e ir até uma unidade de saúde, né, Rejane, para tentar combater um soro antiofídico, alguma coisa, o mais rápido possível. Isso. Os animais peçonhentos são muito comuns no Brasil e na Bahia, e os acidentes também, né? Porque é por causa do contato e eles se defendem quando eles se sentem ameaçados. Então, se uma pessoa for picada ou tem essa suspeita, ela deve chamar ou o SAMU ou os bombeiros para fazer o atendimento pré-hospitalar, levar para um posto de saúde, né, que vai ter todo o atendimento e também contar com o CIATOX, que é uma unidade de referência da Secretaria de Saúde. E meus sentimentos à família desse senhor, com certeza, né, que a gente sente muito, mas a gente também precisa saber se realmente foi, né, essa aranha. Porque essa investigação é que é tão importante, né? Agora, Ricardo, Camila, olha só que imagem aqui, ela fala com a gente numa tranquilidade, com essa cobra Piton aqui nos braços, mas ela já disse pra gente que essa cobra não oferece nenhum risco para nós, é uma cobra que não tem veneno, né, Pro? Então, tá aí, olha só, ela até me pediu para passar a mão, para alisar um pouquinho, eu acho que eu não vou conseguir, eu vou tentar, assim, só um pouquinho, assim, pra gente, porque realmente é uma coisa diferente, a gente não tem esse contato, né, Ricardo e Camila, mas então fiz o dever de casa, consegui pelo menos aqui ver como era a textura dessa cobra e agora eu volto com vocês aí no estúdio. Ô, Giana, queria só fazer uma pergunta para terminar, doutora Rejane. A gente está vendo a cobra toda enrolada no braço aí, né? Não é daquela espécie que aperta ao ponto de machucar, não, né, Giana? É um comportamento natural dessa cobra, dessa espécie. Vou perguntar aqui. Ricardo disse que chama muita atenção, porque a gente sabe que tem algumas cobras que elas se envolvem no corpo da presa, né, e estrangulam, apertam. Esse, no caso, é um comportamento natural dela, ela está só procurando um local para se firmar. Isso, é importante a gente ressaltar que a gente tem animais que são exóticos, não pertencem à nossa fauna, porque foram apreendidos. Então, infelizmente, existe o comércio ilegal das serpentes e as pitons são muito procuradas pela sua beleza, vivem bastante tempo e, sim, o modo delas subjugarem um rato, um camundongo que elas vão comer é se envolvendo, mas o que elas fazem é sufocar para poder comer. Só coitadinhas, não tem braço, não tem pernas, não ouvem, não falam, não enxergam direito, então elas usam o próprio corpo para matar a presa que elas vão comer. Perfeito. Muito obrigada, Pro, obrigada por nos trazer todas essas informações, são muito importantes. Ricardo, Camila, é com vocês. Muito bem, Giana, obrigado, viu, por todas as explicações aí. Então, Camila, importante resumo do que disse a doutora Rejane. Em caso de acidente, procura o SAMU imediatamente, tá? Procura atendimento médico especializado, se possível, leva lá o animal que provocou a picada, ou se não for possível, uma foto importante é procurar essa assistência rapidamente.